O caminho para a liberdade interior. Imagine-se em um momento de decisão. Você está diante de uma encruzilhada, com dois caminhos bem distintos à sua frente. Um deles é fácil e confortável no início, mas cheio de armadilhas mais à frente. O outro exige esforço desde o primeiro passo, mas promete algo maior no final: crescimento, realização e liberdade. Qual você escolheria? Essa é uma pergunta que todos nós enfrentamos, muitas vezes sem perceber, nas pequenas decisões cotidianas. A busca por crescimento pessoal é uma jornada universal. Todos queremos ser melhores, mais equilibrados, produtivos, saudáveis e felizes. No entanto, essa busca pode parecer assustadora quando nos sentimos presos em ciclos de procrastinação, distrações constantes ou falta de foco. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, apenas para abandonar pouco tempo depois? Quantas vezes prometeu mudar, mas as mesmas velhas rotinas o trouxeram de volta ao ponto inicial? Essa sensação de estagnação não acontece porque somos incapazes de melhorar, mas porque muitas vezes confundimos motivação passageira com disciplina sustentável. Transformar disciplina em liberdade pode soar como um paradoxo. Afinal, a palavra disciplina muitas vezes evoca imagens de rigidez, sacrifício e privação. Mas aqui está a verdade. A disciplina não limita sua liberdade, ela a amplifica. Quando você treina sua mente para agir com intenção, mesmo nos momentos difíceis, você se liberta das correntes invisíveis que o prendem às suas fraquezas. Cada pequena escolha consciente é um passo rumo a uma vida mais alinhada com seus valores e sonhos. Como disse Epicteto, o grande filósofo estoico, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso significa que o impacto emocional de qualquer situação depende de como a interpretamos, e a disciplina nos dá o poder de escolher nossas reações. Mas como transformar essa ideia em realidade? Tudo começa com pequenas escolhas. Imagine que cada dia é composto por uma série de momentos em que você decide entre agir ou adiar, entre seguir seu propósito ou sucumbir à tentação do imediato. Essas escolhas podem parecer insignificantes isoladamente. Ler 5 páginas de um livro, beber mais água, levantar da cama alguns minutos antes, mas ao longo do tempo elas se acumulam para moldar quem você é. É como construir uma ponte. Cada tijolo colocado parece minúsculo, mas juntos eles criam uma estrutura sólida que te leva a destinos antes inatingíveis. Neste texto, vamos explorar como pequenas escolhas diárias podem transformar completamente sua vida. Vamos mergulhar em princípios antigos, como os ensinamentos dos estoicos, e combiná-los com estratégias modernas para criar uma vida de propósito, produtividade e paz mental. Juntos, descobriremos que a disciplina não é sobre perfeição, mas sobre progresso constante. Cada passo dado com intenção contribui para uma mudança duradoura. Antes de seguirmos em frente, quero convidá-lo a refletir. Quais são as pequenas escolhas que você faz todos os dias? Elas estão te aproximando ou te afastando da vida que deseja? Lembre-se, o verdadeiro trabalho começa com você. Cada página deste texto é uma oportunidade para aprender, refletir e agir. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada de transformação. Está pronto para começar? Brigitte, capítulo 1. A base da transformação. O peso das emoções não reconhecidas. As emoções são uma parte inerente da experiência humana. Elas nos conectam ao mundo e às pessoas ao nosso redor, mas também podem se tornar uma fonte de peso quando não são reconhecidas ou gerenciadas adequadamente.
Muitas vezes, deixamos que as emoções fluam sem controle, permitindo que elas ditem nossas ações e decisões. Esse hábito pode parecer inofensivo no curto prazo, mas com o tempo acumula consequências graves. Imagine alguém que está constantemente frustrado no trabalho. Ele sente que seus esforços não são reconhecidos e que suas ideias são ignoradas. No entanto, em vez de enfrentar esses sentimentos e buscar soluções construtivas, ele os reprime ou os externaliza de maneira impulsiva, criando conflitos desnecessários. O resultado? Um ciclo vicioso de estresse, insatisfação e desmotivação. Esse é apenas um exemplo de como emoções não reconhecidas podem sabotar nossa vida. Os estoicos sabiam disso profundamente. Para eles, ignorar ou reprimir emoções não era uma solução. Em vez disso, eles ensinavam que devemos reconhecer nossas emoções, entender sua origem e escolher como reagir a elas. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, afirmava: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Essa perspectiva nos lembra que o impacto emocional de qualquer situação depende de como a interpretamos. Quando você começa a reconhecer suas emoções, algo incrível acontece. Você ganha poder sobre elas. Em vez de ser arrastado por correntes invisíveis, você se torna o capitão do seu próprio navio. Cada emoção não reconhecida é como uma pedra carregada nas costas. Ela pode até parecer leve no início, mas com o tempo se torna um fardo impossível de suportar. Reconhecer e processar suas emoções é o primeiro passo para aliviar esse peso e criar espaço para a clareza mental. Madhuru Sidhu, a diferença entre motivação e disciplina. Muitas pessoas confundem motivação com disciplina, mas esses dois conceitos são fundamentalmente diferentes. A motivação é passageira. Ela surge em momentos de inspiração ou quando estamos cercados por circunstâncias favoráveis. É aquela sensação de entusiasmo que nos faz querer começar projetos ambiciosos ou adotar novos hábitos. No entanto, assim como vem, também vai. Quando o entusiasmo inicial desaparece, muitos abandonam seus objetivos convencidos de que não têm mais força de vontade. Disciplina, por outro lado, é uma escolha consciente e consistente. Ela não depende de como você se sente, mas sim de como você age. A disciplina é o músculo que você fortalece ao longo do tempo, mesmo quando não há motivação para guiá-lo. Como dizia Jocko Willink, oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, disciplina é igual a liberdade. Isso significa que, ao agir com disciplina, você conquista a liberdade de não ser escravo de seus impulsos ou estados emocionais momentâneos. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você deseja acordar cedo para praticar exercícios físicos. Na primeira semana, você está motivado. Talvez tenha assistido a vídeos inspiradores ou lido artigos sobre os benefícios da atividade física. Mas e na quarta semana, quando o frio da manhã bate e seu corpo implora por mais 5 minutos de sono? É aqui que a disciplina entra em cena. Enquanto a motivação pode falhar, a disciplina te mantém firme. Ela não exige que você se sinta bem para agir. Ela exige que você haja independentemente de como se sente. Os estoicos viam a disciplina como uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso. Eles entendiam que a vida está cheia de desafios e que a motivação sozinha não é suficiente para superá-los. Para Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa frase resume perfeitamente a diferença entre motivação e disciplina. Enquanto a motivação depende de fatores externos, a disciplina nasce dentro de você. Como os estoicos viam o controle emocional como fundamento para o sucesso. Os estoicos eram mestres no controle emocional, e essa habilidade era vista como o fundamento para uma vida bem-sucedida.
Para eles, o sucesso não estava em evitar emoções, mas em aprender a gerenciá-las de maneira eficaz. Eles ensinavam que as emoções surgem naturalmente, mas o que realmente importa é como escolhemos respondê-las. Um dos princípios centrais do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. As circunstâncias externas, como opiniões alheias, falhas ou imprevistos, estão fora do nosso domínio. No entanto, podemos controlar nossas reações a essas situações. Ao focar no que está sob nosso controle, evitamos desperdiçar energia tentando mudar o que é inevitável e direcionamos nossos esforços para áreas onde podemos fazer a diferença. Por exemplo, imagine que você foi rejeitado em uma entrevista de emprego. A reação impulsiva seria sentir-se derrotado ou culpar os outros. No entanto, um estoico veria essa situação como uma oportunidade de crescimento. Ele poderia refletir sobre o que poderia ter feito diferente, aprender com a experiência e seguir em frente com determinação. Como escreveu Sêneca, a dificuldade é o caminho. Além disso, os estoicos praticavam técnicas específicas para treinar o controle emocional. Uma dessas técnicas é a visualização negativa, que envolve imaginar cenários desafiadores antes que eles ocorram. Ao antecipar possíveis adversidades, você se prepara mentalmente para enfrentá-las. Outra técnica é a prática do desapego, que consiste em aceitar que algumas coisas estão além do nosso controle e, portanto, não devem nos afetar emocionalmente. A chave para aplicar esses princípios na vida moderna está em integrá-los aos nossos hábitos diários. Por exemplo, ao acordar, você pode dedicar alguns minutos para refletir sobre os desafios que podem surgir durante o dia e planejar como irá reagir a eles. Ao final do dia, pode revisar suas ações e identificar momentos em que suas emoções ameaçaram tomar o controle. Com o tempo, essas práticas ajudam a fortalecer sua resiliência emocional e a construir uma base sólida para o sucesso. Conclusão. A base para uma transformação profunda. O peso das emoções não reconhecidas. A diferença entre motivação e disciplina e a importância do controle emocional são pilares fundamentais para qualquer transformação pessoal. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de escolher como reagimos às situações. Quando aprendemos a reconhecer nossas emoções, agir com disciplina e focar no que está sob nosso controle, começamos a construir uma vida alinhada com nossos valores mais profundos. Essa jornada não é fácil, mas é extremamente recompensadora. Cada pequeno passo dado com intenção contribui para uma mudança duradoura. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar. O importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Afinal, como os estoicos nos ensinam, o sucesso não está na chegada, mas no caminho que escolhemos trilhar. Capítulo 2. O peso da ausência de disciplina. Reflexão sobre os custos de viver sem estrutura. A ausência de disciplina pode parecer à primeira vista uma forma de liberdade. Afinal, quem não gostaria de viver sem regras rígidas, horários fixos ou compromissos que demandam esforço? No entanto, essa suposta liberdade é, na verdade, uma armadilha silenciosa. Quando vivemos sem estrutura, permitimos que o caos tome conta de nossas vidas, e o preço disso é alto, tanto emocional quanto fisicamente. Sem disciplina, a vida se torna um campo minado de estresse, frustração e falta de propósito. Cada dia parece começar com boas intenções, mas sem um plano claro ou hábitos consistentes, as horas se dissipam em distrações, procrastinação e decisões impulsivas. Ao final do dia, muitas pessoas se perguntam: onde foi parar meu tempo? Por que não consegui fazer o que realmente importava?
Essa sensação de estagnação é um dos primeiros sinais de que algo está errado. Os estoicos já compreendiam isso profundamente. Para eles, a ausência de disciplina era como uma âncora invisível que impedia o progresso. Epicteto escreveu: "Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa visão delas." Quando não temos uma estrutura para orientar nossas ações, começamos a ver cada obstáculo como insuperável e cada desafio como uma ameaça. Isso cria um ciclo vicioso de ansiedade e inação. Mas quais são os custos reais dessa ausência de disciplina? Eles vão além do desconforto momentâneo. Viver sem estrutura afeta diretamente nossa saúde mental, produtividade e até mesmo nosso bem-estar físico. Quando não conseguimos organizar nossas prioridades, acabamos acumulando dívidas emocionais e financeiras, além de desperdiçar oportunidades valiosas para crescimento pessoal. Exemplos cotidianos: procrastinação, desorganização financeira e mental. 1. Procrastinação, o ladrão silencioso do tempo. A procrastinação é talvez uma das manifestações mais evidentes da ausência de disciplina. Todos nós conhecemos o sentimento. Aquela tarefa importante pairando sobre nossas cabeças enquanto encontramos 1000 maneiras de adiá-la. Talvez você escolha assistir a um episódio a mais de sua série favorita ou navegar pelas redes sociais apenas por 5 minutos. Antes que perceba, o dia já passou e a tarefa ainda está lá, esperando. A procrastinação não apenas rouba nosso tempo, como também aumenta os níveis de estresse e culpa. Um estudo conduzido pela psicóloga Piers Steel, autora de The Procrastination Equation, revela que procrastinar prejudica significativamente a produtividade e gera um ciclo negativo de frustração. Quando adiamos responsabilidades, criamos uma bola de neve de obrigações acumuladas, que só faz crescer com o tempo. Além disso, a procrastinação afeta nossa autoestima. Quando olhamos para trás e percebemos quantas oportunidades deixamos escapar por simplesmente não agir, surge uma sensação de arrependimento. Como Marco Aurélio escreveu: desperdiçar seu tempo é desperdiçar sua própria vida. A procrastinação, portanto, não é apenas um problema prático, mas também existencial. 2. Desorganização financeira, pequenos furos no balde. Outro exemplo claro da ausência de disciplina é a desorganização financeira. Muitas pessoas gastam impulsivamente, sem perceber que cada compra pequena, aquele café caro todas as manhãs, aquela assinatura desnecessária, drena recursos importantes. Imagine seu dinheiro como um balde de água. Se há pequenos furos nele, mesmo um grande volume de entrada não impedirá que ele esvazie rapidamente. Quando não planejamos nossas finanças, acabamos vivendo no limite, sempre correndo para pagar contas e sem espaço para lidar com imprevistos. Um estudo da Universidade de Duke descobriu que cerca de 45% do nosso comportamento diário é composto por hábitos automáticos. Se esses hábitos forem ruins, como gastar impulsivamente ou evitar economizar, eles constroem uma base negativa que molda nosso futuro financeiro. A desorganização financeira também afeta diretamente nossa saúde mental. Pesquisas mostram que problemas financeiros são uma das principais causas de estresse crônico. E o pior é que esse estresse só é percebido quando já é tarde demais, quando as dívidas começam a acumular e a segurança financeira desaparece. Para evitar isso, é essencial registrar seus gastos e criar um planejamento claro. 3. Bagunça mental e física, o reflexo do caos interno. Um ambiente bagunçado reflete uma mente bagunçada. Quantas vezes você já perdeu minutos preciosos procurando suas chaves, carteira ou documentos importantes em meio à desordem? Além de desperdiçar tempo, a bagunça física eleva os níveis de cortisol, o hormônio
do estresse, conforme um estudo da Universidade da Califórnia. Um espaço organizado, por outro lado, promove clareza mental e aumenta sua capacidade de foco. O psicólogo Jordan Peterson resume bem essa ideia. Arrume seu quarto antes de tentar mudar o mundo. A organização não é apenas sobre limpeza, mas sobre respeito por si mesmo. Cada pequeno hábito de ordem é um passo rumo a uma mente mais clara e uma vida mais produtiva. Estudos científicos sobre os efeitos do caos na saúde mental e produtividade. A ciência comprova que a ausência de estrutura e organização tem impactos profundos em nossa saúde mental e eficiência. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard revelou que ambientes caóticos e rotinas desorganizadas aumentam os níveis de ansiedade e reduzem drasticamente a produtividade. Quando estamos cercados por desordem, nosso cérebro entra em modo de alerta constante, consumindo energia que poderia ser usada para resolver problemas criativos ou tomar decisões estratégicas. Outro estudo, realizado pela Universidade de Duke, mostrou que cerca de 45% do nosso comportamento diário é composto por hábitos automáticos. Quando esses hábitos são saudáveis e bem estruturados, eles nos ajudam a economizar energia mental e a alcançar nossos objetivos com mais facilidade. No entanto, quando os hábitos são ruins, como procrastinar, gastar impulsivamente ou negligenciar a organização, eles constroem uma base negativa que molda quem somos no futuro. Além disso, a neurociência explica que o cérebro humano funciona melhor em ambientes previsíveis e organizados. Quando estamos constantemente cercados por caos, nosso cérebro entra em modo de sobrevivência, consumindo energia que poderia ser direcionada para atividades mais produtivas. Isso resulta em cansaço mental, dificuldade de concentração e menor eficiência geral. Tari Jin. Conclusão: o preço do caos e o valor da estrutura. Viver sem disciplina não é apenas inconveniente, é debilitante. O caos que surge da procrastinação, desorganização financeira e bagunça mental rouba nosso tempo, nossa paz e nossa capacidade de crescer. Estudos científicos confirmam que esses padrões desestruturados afetam diretamente nossa saúde mental e produtividade, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Mas há esperança. Assumir o controle de sua vida através de pequenas mudanças estruturadas pode transformar completamente sua experiência. Comece ajustando um aspecto por vez. Organize seu espaço, registre seus gastos ou planeje seu dia seguinte antes de dormir. Lembre-se, quem se organiza, se liberta. Capítulo 3. A liberdade que nasce da disciplina. Como? A disciplina gera autonomia e clareza mental. A disciplina, muitas vezes vista como uma imposição ou sacrifício, é na verdade o caminho mais direto para a liberdade. Quando você escolhe agir com intenção e consistência, cria uma vida alinhada com seus valores e objetivos. A disciplina não é sobre restringir sua liberdade, mas sobre expandi-la. Ela permite que você assuma o controle de suas escolhas, em vez de ser arrastado pelas circunstâncias externas. Autonomia é a capacidade de decidir sua própria vida, em vez de ser escravo dos impulsos momentâneos ou das opiniões alheias. E a disciplina é a ferramenta que transforma essa ideia em realidade. Os antigos estoicos já entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa força vem da capacidade de escolher suas respostas conscientemente, em vez de reagir impulsivamente ao caos ao seu redor. A clareza mental é um dos primeiros benefícios tangíveis da disciplina. Imagine uma mesa bagunçada, papéis espalhados, canetas perdidas e uma pilha de documentos desorganizados. Agora imagine essa mesma mesa limpa, com cada item em seu lugar.
Qual delas permite que você encontre o que precisa rapidamente e foque no trabalho? Da mesma forma, uma mente disciplinada filtra distrações e prioriza o que realmente importa. Cada pequena escolha que você faz hoje molda a pessoa que será amanhã. Além disso, a disciplina reduz a ansiedade causada pela procrastinação e pela falta de estrutura. Quando você sabe o que precisa ser feito e age com consistência, elimina o peso da culpa e da incerteza. Cada tarefa concluída traz paz de espírito, enquanto cada decisão adiada acumula estresse. Como disse Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você seria e então faça o que tem que ser feito. A disciplina conecta suas ações ao seu propósito, criando harmonia entre quem você é e o que faz. História inspiradora, superando a procrastinação, através de pequenas escolhas diárias. João era alguém que vivia sob o peso constante da procrastinação. Ele tinha grandes sonhos, aprender um novo idioma, melhorar sua saúde física e avançar em sua carreira. Mas sempre encontrava desculpas para adiar o início. Ele se convencia de que precisava de motivação perfeita ou de um momento ideal para começar. No entanto, esse momento nunca chegava. Um dia, João decidiu experimentar algo diferente. Inspirado por princípios estoicos, ele começou a fazer pequenas escolhas diárias, independentemente de como se sentia. Aqui estão os passos que ele seguiu. Começou com metas mínimas. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, João definiu tarefas tão simples que seria impossível procrastinar. Por exemplo, ele decidiu estudar apenas 5 palavras em inglês por dia ou fazer apenas 5 minutos de alongamento. 2. Criou um sistema, não uma meta fixa. João percebeu que metas grandiosas, como ficar fluente em inglês em 6 meses, eram paralisantes. Em vez disso, ele focou em criar um sistema diário que o aproximasse gradualmente de suas aspirações. 3. Celebrava pequenas vitórias. Após cada dia de progresso, João registrava suas conquistas em um diário. Isso não apenas aumentava sua autoconfiança, mas também o motivava a continuar. Aceitou o desconforto. Havia dias em que João não queria estudar ou se exercitar, mas ele aprendeu a agir mesmo assim. Ele repetia para si mesmo: não preciso me sentir bem para agir, preciso agir para me sentir bem. Com o tempo, essas pequenas escolhas diárias começaram a gerar resultados significativos. João não apenas aprendeu inglês básico em poucos meses, mas também desenvolveu uma rotina de exercícios que melhorou sua saúde física e mental. O mais importante, porém, foi a mudança interna. Ele percebeu que tinha o poder de moldar sua vida através de decisões conscientes. Hoje, João é um exemplo de como pequenas ações consistentes podem transformar completamente uma pessoa. Ele não apenas alcançou seus objetivos iniciais, mas também desenvolveu uma mentalidade resiliente que o ajuda a enfrentar novos desafios com confiança. O conceito de liberdade interna, como resultado de hábitos consistentes. A liberdade interna é o estado de estar em paz consigo mesmo, livre das prisões emocionais e mentais que nos impedem de viver plenamente. Ela não depende de fatores externos, como dinheiro ou status, mas sim da maneira como você responde às circunstâncias da vida. E a disciplina é o motor que leva à liberdade interna. Quando você adota hábitos consistentes, cria uma estrutura que te protege contra as oscilações do mundo exterior. Por exemplo, rotinas matinais. Acordar cedo e seguir uma rotina previsível reduz a ansiedade e aumenta sua produtividade. Planejamento diário. Saber exatamente o que precisa ser feito elimina a indecisão e o desperdício de tempo. Prática de gratidão. Focar no que você tem, em vez do que falta, promove contentamento e equilíbrio emocional.
Esses hábitos não apenas tornam sua vida mais eficiente, mas também amplificam sua sensação de controle. Você começa a perceber que, embora não possa controlar tudo ao seu redor, pode escolher como reagir. Essa é a essência da liberdade interna. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias, mas na maneira como você as interpreta. Uma pessoa disciplinada não se deixa abalar por problemas externos, porque já treinou sua mente para lidar com adversidades. Ela entende que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e que a felicidade não depende de condições externas, mas de sua perspectiva interna. Conclusão: a disciplina é o caminho para a liberdade real. A disciplina não limita sua liberdade, ela a constrói. Quando você escolhe agir com intenção e consistência, ganha autonomia, clareza mental e paz interior. A história de João demonstra que pequenas escolhas diárias podem gerar transformações monumentais, enquanto o conceito de liberdade interna nos lembra que o verdadeiro poder está dentro de nós. Então, qual será seu primeiro passo hoje? Comece com algo pequeno, mas significativo. Lembre-se, grandeza não é alcançada de uma só vez, mas através de passos firmes e constantes. Capítulo 4. Construindo hábitos que duram. O poder da consistência. Pequenos esforços diários criam grandes resultados. A consistência é o segredo por trás de qualquer transformação duradoura. Muitas pessoas acreditam que grandes mudanças exigem esforços igualmente grandes, mas a verdade é que pequenas ações repetidas diariamente têm um impacto muito mais profundo do que gestos heróicos ocasionais. Como dizia James Clear, autor de Hábitos Atômicos, você não se torna excelente de uma vez. A excelência é alcançada através de pequenas melhorias diárias. Imagine plantar uma árvore. Se você cavasse um buraco enorme e colocasse todas as sementes de uma vez no mesmo lugar, provavelmente elas não cresceriam. Bem, em vez disso, o crescimento acontece quando você planta uma semente por vez, rega consistentemente e cuida dela ao longo dos meses e anos. Da mesma forma, construir hábitos é um processo gradual. Cada pequeno esforço, ler 5 páginas de um livro, caminhar por 10 minutos, meditar por 2 minutos, parece insignificante no início, mas com o tempo, esses pequenos passos se acumulam para criar resultados extraordinários. Os estoicos já entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: se você deseja progredir, aceite que outras pessoas possam rir de você enquanto avança lentamente. Ele sabia que o progresso real não vem de atos isolados, mas de escolhas diárias que, ao longo do tempo, moldam quem somos. A chave está em priorizar a constância sobre a intensidade. Não importa quão pequena seja sua ação, desde que ela seja repetida regularmente, ela terá um impacto significativo. Por exemplo, imagine que você decida economizar apenas R$ 10 por dia. No início pode parecer irrelevante, mas ao final de um ano você terá economizado 3.650. Agora, aplique esse princípio a outros aspectos da vida. 5 minutos de leitura diária podem resultar em vários livros lidos ao longo de meses. 10 minutos de exercícios físicos podem transformar sua saúde em poucos anos. O poder da consistência reside na capacidade de transformar o imperceptível em monumental. Estratégias práticas para manter a constância. Embora a ideia de consistência seja simples, mantê-la na prática exige estratégias eficazes. Aqui estão 3 pilares fundamentais para ajudá-lo a manter seus novos hábitos: planejamento, accountability e recompensas. 1. Planejamento. Estruture seu dia com clareza. Um dos maiores inimigos da consistência é a falta de planejamento. Quando você não sabe exatamente o que precisa fazer ou quando fazê-lo, fica fácil adiar ou esquecer suas intenções. Para evitar isso,
Crie um plano claro e específico. Por exemplo, defina horários fixos para suas atividades. Se você quer meditar todos os dias, reserve os primeiros 10 minutos após acordar para essa prática. Divida suas metas em partes menores. Quer correr uma maratona? Comece com uma caminhada de 5 minutos e aumente gradualmente. Use ferramentas como agendas ou aplicativos de produtividade para acompanhar seus compromissos. Lembre-se, um plano detalhado elimina a ambiguidade e reduz a chance de procrastinação. Breeze 2. Accountability. Compartilhe sua jornada. A accountability, ou responsabilidade, é uma das maneiras mais eficazes de garantir que você permaneça fiel aos seus objetivos. Quando compartilhamos nossas metas com outra pessoa, criamos um senso de compromisso externo que nos motiva a continuar, mesmo quando o entusiasmo inicial diminui. Algumas formas de implementar accountability incluem encontrar um parceiro de accountability, alguém que também esteja trabalhando em seus próprios hábitos. Participar de grupos de apoio online ou comunidades focadas em desenvolvimento pessoal. Relatar seu progresso regularmente, seja em um diário ou em redes sociais. Quando você sabe que outras pessoas estão acompanhando seus esforços, fica menos inclinado a desistir. Desejo 3. Recompensas. Celebre suas pequenas vitórias. Recompensar-se por seus esforços é uma maneira poderosa de reforçar comportamentos positivos. Nosso cérebro responde bem a recompensas, pois elas liberam dopamina, o hormônio do prazer que nos motiva a repetir a ação. Algumas ideias de recompensas incluem permitir-se assistir a um episódio de sua série favorita depois de cumprir uma tarefa importante. Comprar algo que você realmente deseja após uma semana de progresso consistente. Dar-se um momento de descanso ou relaxamento como recompensa por um dia produtivo. Certifique-se de que suas recompensas estejam alinhadas com seus valores e não sabotem seus objetivos. Por exemplo, se está tentando melhorar sua alimentação, evite recompensar-se com alimentos ultraprocessados. Desafio prático. Adotar um hábito por 21 dias e registrar o progresso. Para colocar tudo isso em prática, proponho um desafio simples, mas poderoso. Adote um novo hábito por 21 dias consecutivos e registre seu progresso diariamente. Escolha algo que realmente deseja incorporar à sua vida, como ler 5 páginas de um livro por dia, meditar por 2 minutos, beber mais água ao longo do dia, fazer uma breve caminhada. Ao final de cada dia, anote em um diário ou aplicativo como foi sua experiência. Responda perguntas como: você conseguiu cumprir o hábito hoje? O que funcionou bem? O que pode ser ajustado para amanhã? Esse processo de registro não apenas ajuda a manter o foco, mas também permite que você observe padrões e áreas de melhoria. Além disso, ao final dos 21 dias, você terá uma visão clara do impacto que esse hábito teve em sua vida. Lembre-se, o objetivo não é ser perfeito, mas estar presente. Mesmo que falhe em alguns dias, o importante é voltar ao hábito no dia seguinte. Como Epicteto disse, não são os eventos que nos perturbam, mas nossa visão sobre eles. Aplique essa mentalidade ao seu desafio e veja como ele pode transformar sua rotina. Conclusão: a jornada começa com um passo. Construir hábitos que duram não é sobre grandiosidade, mas sobre consistência. Pequenos esforços diários, quando repetidos ao longo do tempo, criam resultados impressionantes. Com estratégias como planejamento, accountability e recompensas, você pode fortalecer sua disciplina e garantir que seus novos hábitos se tornem parte de quem você é. Então, qual será seu primeiro passo? Escolha um hábito simples, defina seu plano e comece hoje. Lembre-se, grandeza não é alcançada de uma só vez, mas através de passos firmes e constantes. Capítulo 5. A mentalidade de ferro.
Lala treinando sua mente. A importância de desenvolver resiliência mental. A resiliência mental é a capacidade de enfrentar adversidades, superar desafios e continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. No mundo acelerado e cheio de incertezas em que vivemos, essa habilidade é mais importante do que nunca. Afinal, não são os eventos externos que definem quem somos, mas como escolhemos reagir a eles. Como Epicteto, o grande filósofo estoico, escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre elas. Desenvolver uma mente resiliente significa treinar sua capacidade de permanecer calmo e racional diante do caos. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. Pessoas com resiliência mental não veem problemas como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para crescer e aprender. Elas entendem que o sofrimento faz parte da vida e que cada dificuldade traz consigo uma lição valiosa. Além disso, a resiliência mental está diretamente ligada à liberdade interna. Quando você aprende a controlar suas emoções e pensamentos, deixa de ser refém das circunstâncias externas. Isso cria um senso de equilíbrio interno que permite navegar pelas tempestades da vida com confiança e serenidade. Como Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força interior é o fundamento de uma mentalidade de ferro. Estratégias para enfrentar desconfortos e resistir à tentação. P1. Abraçar o desconforto de forma planejada. Uma das melhores maneiras de fortalecer sua mente é expondo-se deliberadamente ao desconforto. Isso pode incluir práticas como tomar banhos frios, jejuar por curtos períodos ou realizar tarefas que inicialmente parecem desafiadoras. O objetivo não é punir a si mesmo, mas condicionar sua mente a entender que o desconforto não é algo a ser evitado, mas sim uma oportunidade para crescimento. Por exemplo, ao enfrentar o frio de um banho gelado, você demonstra para si mesmo que pode suportar mais do que imaginava. Esse pequeno ato de coragem reforça sua capacidade de enfrentar desafios maiores no futuro. Lembre-se, o desconforto é temporário, mas os benefícios de superá-lo são duradouros. Mubis Bakudetana 2. Praticar o desapego de resultados. Muitas vezes, nossa mente fica presa à necessidade de controle absoluto sobre os resultados. No entanto, a verdadeira força mental vem de aceitar que algumas coisas estão além do nosso alcance. Os estoicos ensinavam que devemos nos concentrar apenas no que podemos controlar: nossas ações, pensamentos e reações. Tudo mais deve ser encarado com desapego. Para praticar isso, tente adotar a técnica da visualização negativa. Imagine cenários desafiadores antes que eles ocorram e planeje como irá reagir a eles. Essa prática ajuda a reduzir o medo do desconhecido e prepara sua mente para lidar com adversidades de forma mais eficaz. 3. Resistir à tentação, com pequenas vitórias. Resistir à tentação é um dos testes mais difíceis para a força de vontade. Seja evitar distrações durante o trabalho, resistir a alimentos pouco saudáveis ou controlar impulsos financeiros, a chave está em começar com pequenas vitórias. Cada vez que você escolhe agir contra seus desejos imediatos, fortalece seu autocontrole. Um estudo conduzido pela Universidade de Duke mostrou que cerca de 45% do nosso comportamento diário é composto por hábitos automáticos. Ao substituir hábitos ruins por bons, você gradualmente reprograma sua mente para resistir às tentações. Por exemplo, se você costuma procrastinar assistindo vídeos online, experimente definir limites claros, como assistir apenas após concluir uma tarefa importante. 4. Meditar sobre suas emoções.
A meditação é uma ferramenta poderosa para treinar a mente. Ao reservar alguns minutos por dia para observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, você desenvolve uma maior consciência de si mesmo. E isso permite identificar padrões negativos e ajustá-los antes que eles se tornem problemas maiores. Práticas como a meditação mindfulness ajudam a filtrar distrações externas e focar no que realmente importa: seus valores, propósito e visão de vida. Com o tempo, essa prática cria uma base sólida para enfrentar qualquer desafio com clareza mental. Citações motivacionais de grandes líderes e filósofos. Ao longo da história, grandes líderes e filósofos compartilharam sabedorias que continuam a inspirar pessoas até hoje. Aqui estão algumas citações poderosas para fortalecer sua mentalidade de ferro. Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre elas. Essa frase lembra que o impacto emocional de qualquer situação depende de como a enxergamos. Marco Aurélio: o obstáculo é o caminho. Dificuldades não devem ser vistas como barreiras, mas como oportunidades para evoluir. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Essa ideia enfatiza a importância de pausar e refletir antes de reagir impulsivamente. James Clear, autor de Hábitos Atômicos: você não se torna excelente de uma vez. A excelência é alcançada através de pequenas melhorias diárias. Essa citação reforça o valor da consistência e do progresso incremental. Mahatma Gandhi: o futuro depende do que você faz hoje. Uma lembrança poderosa de que cada ação que tomamos hoje molda o amanhã. Sêneca: a dificuldade é o caminho. Semelhante ao pensamento de Marco Aurélio, Sêneca nos ensina que os desafios são essenciais para o crescimento. Nelson Mandela: é impossível sempre ter sucesso, mas é possível sempre agir com integridade. Essa frase nos lembra que o valor de nossas ações está em nossa intenção, não apenas nos resultados. Conclusão: forjar sua mente para ser inquebrável. Desenvolver uma mentalidade de ferro não é um estado de perfeição, mas uma prática constante. Envolve abraçar o desconforto, resistir às tentações e treinar sua mente diariamente para permanecer firme diante dos desafios. Ao adotar estratégias como exposição planejada ao desconforto, desapego de resultados e meditação, você cria uma base sólida para enfrentar qualquer adversidade com coragem e determinação. As palavras de grandes líderes e filósofos servem como guias inspiradores nessa jornada. Elas nos lembram que o verdadeiro poder reside dentro de nós e que, ao escolher reagir com resiliência, transformamos cada obstáculo em uma oportunidade para crescer. Lembre-se: a mente treinada é capaz de filtrar distrações externas e focar no que realmente importa. Treine sua mente como um ferreiro forja o aço. Com disciplina e perseverança, você pode construir uma mentalidade inquebrável, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida apresente. Capítulo 6. A armadilha da motivação. Porque ela não basta. Discussão sobre a diferença entre motivação passageira e disciplina sustentável. A motivação é como um fogo que se acende rapidamente, mas também pode se apagar com a mesma facilidade. É aquela sensação de entusiasmo que surge quando assistimos a um vídeo inspirador, lemos uma citação poderosa ou ouvimos histórias de sucesso alheias. Durante esses momentos, sentimos uma energia incontrolável para agir, iniciar novos projetos ou mudar hábitos. No entanto, essa empolgação raramente dura muito tempo. Quando as primeiras dificuldades aparecem, o entusiasmo diminui e muitas vezes desaparece completamente.
Os estoicos já alertavam sobre os perigos de depender de impulsos emocionais passageiros. Epicteto escreveu: "Não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre elas." Essa frase nos lembra que a motivação, por mais poderosa que pareça no início, é volátil e depende de circunstâncias externas. Se você se baseia apenas na motivação para agir, estará sujeito a altos e baixos constantes. Por outro lado, a disciplina é sustentável, porque não depende de como você se sente. Ela é construída dia após dia, por meio de escolhas conscientes e comprometimento com objetivos maiores. Enquanto a motivação é como um relâmpago, intenso, mas efêmero, a disciplina é como uma chama constante, sempre acesa, mesmo nos dias mais difíceis. Jocko Willink, oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, resume isso bem ao afirmar: disciplina é igual a liberdade. Isso significa que, ao adotar a disciplina como parte de sua vida, você conquista a liberdade de não ser escravo de seus estados emocionais momentâneos. Você age porque decidiu que é importante, não porque se sente motivado. Exemplo real: alguém que alcançou sucesso, mesmo sem se sentir motivado. Um exemplo marcante de alguém que alcançou sucesso sem depender da motivação é Thomas Edison. Ele é conhecido por suas invenções revolucionárias como a lâmpada elétrica, mas poucos sabem do árduo processo que ele enfrentou para chegar lá. Edison realizou mais de 1000 tentativas antes de finalmente criar uma lâmpada funcional. Imagine quantas vezes ele deve ter se sentido frustrado, cansado ou até desmotivado durante esse processo. No entanto, Edison não desistiu porque ele entendia que o progresso não dependia de seu estado emocional, mas de sua persistência. Edison costumava dizer: "O gênio é composto de 1% de inspiração e 99% de transpiração." Ele sabia que a chave para o sucesso não estava em grandes momentos de motivação, mas em pequenas ações diárias que, com o tempo, se acumulavam em resultados extraordinários. Ele não esperava pela inspiração para continuar trabalhando. Ele simplesmente agia, independentemente de como se sentia. Outro exemplo moderno é J.K. Rowling, autora da série Harry Potter. Antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo, ela enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo pobreza, depressão e rejeições de editoras. Em entrevistas, Rowling admitiu que muitas vezes se sentia desmotivada, mas continuava a escrever diariamente, mesmo que fosse apenas uma página. Ela não esperava por um momento mágico de inspiração. Ela confiou no poder da consistência e da disciplina para alcançar seus objetivos. Essas histórias demonstram que o sucesso não é reservado apenas para aqueles que se sentem constantemente motivados. Pelo contrário, ele é alcançado por pessoas que entendem que a ação é mais importante do que o estado emocional. Encorajamento para agir, independentemente do estado emocional. Você já percebeu como a mente tenta te convencer a procrastinar? Ela sussurra: "Hoje estou cansado, vou deixar para amanhã." Ou então: "Não estou me sentindo inspirado, não é o momento certo." Mas aqui está a verdade: não existe momento perfeito. Se você espera até se sentir motivado para agir, provavelmente nunca começará. A boa notícia é que você não precisa depender de motivação para fazer o que precisa ser feito. Aqui estão algumas estratégias práticas para agir independentemente do estado emocional. Defina regras claras. Crie regras simples para si mesmo, como "vou ler 5 páginas todos os dias" ou "vou caminhar por 10 minutos", independentemente do clima. Essas regras eliminam a necessidade de tomar decisões diárias e ajudam a manter a consistência. Use a técnica do primeiro passo. Muitas vezes, o maior obstáculo é começar. Em vez de pensar em toda a tarefa, concentre-se apenas no primeiro passo.
Por exemplo, se quer escrever um texto, comece apenas abrindo o documento e digitando uma frase curta. O ato de começar geralmente cria um impulso que leva à continuação. Lembre-se do propósito. Quando se sentir desmotivado, pergunte-se: por que isso é importante para mim? Conectar suas ações a um propósito maior pode fortalecer sua determinação. Por exemplo, se seu objetivo é melhorar sua saúde física, pense nos benefícios que isso trará para sua qualidade de vida. Aceite o desconforto. Agir sem motivação muitas vezes envolve enfrentar desconfortos. Aceite isso como parte do processo. Como Marco Aurélio escreveu, a vida não é sobre conforto, é sobre propósito. Cada vez que você escolhe agir apesar do desconforto, fortalece sua resiliência mental. Celebre pequenas vitórias. Reconheça cada pequena conquista ao longo do caminho. Isso cria um ciclo positivo de recompensa interna, que sustenta sua motivação a longo prazo. Conclusão: a força da ação consistente. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem fica preso no ciclo de tentativas falhas não está na motivação, mas na capacidade de agir consistentemente. Enquanto a motivação é passageira e dependente de circunstâncias externas, a disciplina é uma habilidade que pode ser desenvolvida e fortalecida com o tempo. Lembre-se, grandeza não é alcançada de uma só vez, mas através de pequenos esforços diários. Não espere pelo momento perfeito ou pela motivação ideal. Comece onde você está, com o que você tem, e siga em frente, passo a passo. A disciplina não é um castigo. Ela é um presente que você dá a si mesmo, permitindo que alcance seu potencial máximo. Então, qual será seu próximo passo? Escolha algo pequeno, mas significativo, e comece hoje. Lembre-se, você não precisa se sentir bem para agir. Precisa agir para se sentir bem. Capítulo 7. Celebrando pequenas vitórias. Que reconhecer pequenos avanços é essencial para manter a motivação. Muitas vezes, focamos tanto nos grandes objetivos que negligenciamos os pequenos passos que nos levam até lá. No entanto, reconhecer esses avanços é crucial para manter a motivação ao longo do caminho. Cada pequena vitória, terminar uma tarefa, ler algumas páginas de um livro ou praticar exercícios por 10 minutos, reforça sua autoconfiança e te lembra de que está progredindo. Os estoicos sabiam da importância de valorizar o processo, não apenas o resultado. Marco Aurélio escreveu: a felicidade depende das poucas coisas que você faz todos os dias. Isso significa que são as pequenas escolhas diárias que moldam quem somos, e celebrá-las é uma forma de honrar esse progresso. Além disso, quando você reconhece suas conquistas, cria um ciclo positivo de gratidão e motivação que impulsiona novas ações. Exemplo de alguém que criou o hábito de celebrar conquistas diárias. Imagine Maria, uma jovem que decidiu mudar seu estilo de vida. Ela começou com metas simples: beber mais água, ler 5 páginas de um livro por dia e caminhar por 15 minutos. A princípio parecia insignificante, mas ela decidiu adotar uma prática poderosa: celebrar cada pequena vitória. Ao final de cada dia, Maria escrevia em seu diário: hoje terminei minha leitura. Hoje cuidei do meu corpo com a caminhada. Hoje me hidratei melhor. Essa prática transformou sua mentalidade. Em vez de se frustrar por ainda não ter alcançado grandes resultados, Maria começou a ver o valor de cada pequeno esforço. Com o tempo, esses hábitos se acumularam e ela percebeu que estava mais saudável, mais informada e mais resiliente. O ato de celebrar pequenas vitórias foi o que sustentou sua motivação durante os momentos difíceis. Sugestão prática: parabenizar a si mesmo por algo positivo realizado. Hoje, uma maneira simples de implementar essa prática é reservar alguns minutos no final do dia
para refletir sobre o que deu certo. Pergunte-se: o que fiz hoje que contribuiu para meu crescimento? Pode ser algo tão simples quanto acordar cedo, ajudar alguém ou concluir uma tarefa importante. Depois, parabenize a si mesmo. Diga algo como: eu estou orgulhoso de mim por ter dado esse passo hoje. Esse reconhecimento interno fortalece sua determinação para o próximo desafio. O momento de agir é agora. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da sua. Ao longo deste texto, exploramos princípios profundos que podem transformar sua vida: disciplina, consistência, resiliência e o poder das pequenas escolhas. Cada capítulo foi cuidadosamente pensado para inspirar reflexões e oferecer ferramentas práticas para ajudá-lo a avançar em direção à melhor versão de si mesmo. Mas agora, caro leitor, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. A mudança não acontece apenas com boas intenções ou palavras bonitas. Ela nasce da ação, da decisão consciente de dar um passo, por menor que seja, rumo ao progresso. Como os estoicos nos ensinam, você tem o poder de controlar suas reações e suas escolhas, independentemente do caos externo. E se existe algo que espero que fique gravado em sua mente, é esta verdade simples: você é capaz de mais do que imagina. Lembre-se de que grandes realizações são construídas a partir de pequenos esforços repetidos diariamente. Não importa onde você está hoje. O que importa é a direção em que está caminhando. Um tijolo colocado todos os dias pode, ao longo do tempo, construir uma fortaleza. Da mesma forma, cada hábito positivo, cada decisão consciente e cada momento de autorreflexão contribui para moldar quem você será amanhã. Então, aqui vai minha primeira chamada para a ação. Defina uma intenção clara para o seu dia. Não precisa ser algo grandioso. Talvez seja ler 5 páginas de um livro, escrever em um diário ou praticar gratidão por 3 coisas que te trouxeram alegria. No final do dia, reserve alguns minutos para refletir. O que fiz hoje? Que me aproximou dos meus objetivos? Essa prática simples pode trazer clareza e alinhamento interno, como se estivesse finalmente encontrando o caminho certo. Minha segunda chamada para a ação é ainda mais desafiadora, mas também mais recompensadora. Escolha transformar sua realidade começando hoje. Quantas vezes você já adiou mudanças importantes esperando pelo momento perfeito? A verdade é que esse momento nunca chegará. A única coisa que você realmente possui é o presente. Este exato instante em que está lendo estas palavras. Então, faça uma promessa a si mesmo. Hoje será diferente. Hoje você dará o primeiro passo, por menor que ele seja. Seja honesto consigo mesmo. Quais são as áreas da sua vida que precisam de atenção? Talvez seja sua saúde física, seus relacionamentos, sua produtividade ou até mesmo sua paz mental. Identifique essas áreas e comece a agir. Lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma vez. Substitua um hábito ruim por um bom, um dia de cada vez. Com o tempo, essas pequenas mudanças criarão um impacto monumental. A terceira e última chamada para a ação é talvez a mais importante. Abra mão da necessidade de validação externa. Seu valor não depende do reconhecimento de outras pessoas. Quando alguém tentar ignorá-lo ou subestimá-lo, redirecione sua energia para aqueles que realmente valorizam sua presença. Foque em construir conexões genuínas, baseadas em respeito mútuo e autenticidade. Como vimos anteriormente, a verdadeira magia acontece quando você investe em relações profundas e significativas. Por fim, quero deixar uma frase que carrego comigo e que resume tudo o que discutimos aqui. A disciplina não limita sua liberdade, ela a constrói. Quando você escolhe agir com intenção e propósito,
Liberta-se das correntes invisíveis que o prendem às suas fraquezas. Você se torna o arquiteto da sua própria vida, criando uma existência alinhada com seus valores mais profundos. Antes de encerrar, gostaria de convidá-lo a fazer uma última reflexão. Quem você quer ser daqui a 1 ano? Visualize essa pessoa. Agora pergunte-se: o que posso fazer hoje para me aproximar dela? Escreva suas respostas e transforme-as em compromissos reais. Não espere pelas circunstâncias ideais. Crie-as. Por último, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Todos nós enfrentamos desafios, dúvidas e momentos de incerteza. Mas o que nos define não é o peso desses obstáculos, mas a maneira como escolhemos enfrentá-los. Use as ferramentas que compartilhamos aqui como guias. Mas, acima de tudo, confie em si mesmo. Você já tem dentro de você tudo o que precisa para crescer, evoluir e prosperar. Agora é com você. Avance com coragem, persistência e sabedoria. Estou torcendo por você.